Olá, meus amigos. Após a forte alta das ações da Domo, a companhia se pronunciou sobre a matéria divulgada no jornal Valor Econômico, na coluna Pipeline, que trata sobre uma suposta aquisição por parte da PetroRio do controle acionário da Prisma na Domo. Então, após essa notícia, as ações da Domo pipocaram, fechando com uma alta de 28%, e na máxima do dia chegou a atingir mais de 30%. E hoje eu estava esperando uma porrada aqui forte para baixo, algo mais ou menos assim, mas sinceramente até que eu fiquei surpreso por enquanto aqui positivamente. Tivemos uma queda forte, mas para Domo depois subir 30%, 5,6% não é nada, ela fechou na mínima do dia em R$ 1,50, enquanto que o Ibov, principal índice da nossa bolsa de valores, fechou hoje com uma queda de 0,5%. E hoje foi um dia de vencimento de opções, então é dia da pancadaria comer solta ao longo do pregão todinho. E em relação a Domo, vamos dar uma olhada aqui na justificativa da companhia, certo? Lembrando que o que ela está fazendo aqui é o que é exigido pela legislação. Então, por exemplo, se ela estiver em negociação com a PetroRio, ela é obrigada a falar que, olha, estamos em negociação com a PetroRio, estamos em negociação com algumas empresas, não estamos em negociação com algumas empresas. Por quê? Porque caso os gestores da Domo realmente estejam em conversa com a PetroRio ou qualquer outro interessado, e isso não seja divulgado pelo mercado, e eles, por exemplo, venham a comprar as ações aqui embaixo, para ganhar com essa alta, isso se constitui um crime. Por isso que tem toda uma legislação no mercado. Porque qual é a questão? Eles têm acesso a uma informação privilegiada que nós não temos. Então a informação que eles têm, todos os acionistas e o mercado em geral tem que ter conhecimento também, certo? Então vamos dar uma olhada no fato relevante em que a companhia faz o esclarecimento sobre notícia. Então vamos lá. A companhia vem prestar os seguintes esclarecimentos aos seus acionistas e ao mercado em geral a respeito da notícia divulgada na coluna Pipeline do Valor Econômico, sob o título Prisma contrata Santander para vender a Domo. Quando fala assim, vender a Domo, é no caso vender as ações que a Prisma tem no controle acionário da Domo. A Prisma adquiriu esse controle, como nós já sabemos aqui, através da conversão em dívidas da Domo em ações. Então é a forma dela receber as dívidas que a Domo tem que pagar. Conforme registrado em fato relevante e comunicado ao mercado, divulgado em 17 de janeiro, ao assumir o controle da Domo, a Prisma indicou expressamente a sua expectativa de que a companhia avaliasse opções estratégicas em seu setor de atuação. No caso, vender a Domo não é estratégico para a Domo. Vender a Domo é estratégico para a Prisma, porque ela conseguiria transformar aqueles créditos que ela recebeu em ações em dinheiro. Desde então, a administração da Domo tem avaliado opções nesse sentido, tendo contratado o Banco Santander para assessorá-la nesse sentido. Eu ia falando aqui o Santander, porque é como é conhecido o Santander no meio bancário. Então, qual é a questão? A Domo confirma a contratação do Santander. Então, realmente, verdade isso, aprovado, certo. A avaliação em questão está em curso e não há, nesta data, definição de qualquer operação concreta para a transferência do controle acionário da companhia, mudança no controle da companhia, incorporação, fusão ou cisão em decorrência desse processo. A companhia voltará a informar o mercado quando da conclusão do processo em referência ou se houver uma deliberação sobre o tema pelos seus órgãos societários. Eu, sinceramente, eu não gostei dessa parte, porque ela só fala o seguinte, não há nesta data definição de qualquer operação concreta, certo? Mas e conversas há? E quais são as empresas com que estão tendo essas conversas? Não foi dito isso. Ela apenas falou que não tem nada de concreto. Sim, tudo bem, mas ficou uma coisa muito vaga. Porque segundo a matéria aqui, da coluna da Pipeline,
A petroleira mandou o Santander tocar aqui a transferência. De acordo com a fonte, uma das interessadas da Domo é a PetroRio. Certo, tudo bem, mas quem é essa fonte? É uma pessoa que está participando das negociações? É alguém que soltou um boato para se beneficiar com essa notícia? Não ficou claro. As negociações fazem parte da estratégia da Prisma. A firma chamou atenção quando montou uma posição que atualmente está em 52% das ações da Domo. E eles falam aqui uma notícia até que é falsa, né? Mentira, fake news. Desde então a Prisma aumentou sua participação, que estava verdadeiro, e ficando com um ativo que basicamente se resume ao fluxo de 5% dos royalties do campo de Tubarão-Martelo e é um montante substancial de créditos fiscais. Como eu mostrei no vídeo de ontem, a Domo tem mais ou menos 8 bilhões em créditos fiscais. Só que a PetroRio, ela tem um prejuízo ainda de 1 bilhão de reais. Aí um jovem deixou lá no comentário, não, mas os advogados da PetroRio vão arrumar um jeito de rentabilizar esses créditos fiscais. Tudo bem. Aí a Domo não tem condições de contratar esses advogados. A Prisma não tem condições de contratar esses advogados para rentabilizar o crédito fiscal, 8 bilhões de crédito fiscal, porque não é tão simples assim. Precisa de uma equipe bem organizada, bem grande. Quem está fazendo isso muito bem na bolsa atualmente é a Via, a antiga Via Varejo. Ela está conseguindo rentabilizar vários créditos, mas no caso dela são compensações de ICMS. Não sei se no caso aqui da parte de prejuízo seria a minha pegada. Mas se fosse por isso, não. A PetroRio está interessada nos 8 bilhões de crédito aí para rentabilizar, certo? E a Prisma, por que a Prisma não faria isso? Para mim tá muito mal contada essa história. Não faz o mínimo sentido a PetroRio pegar o dinheiro e colocar nessa empresa quase falida. Então, a Domo, ela não está com 5% de Tubarão-Martelo. Ela não tem mais nada de Tubarão-Martelo. O que ela tem agora, desde a parceria que ela fez com a PetroRio, isso sim é verdadeiro, ela tem 5% da produção total dos campos de Tubarão-Martelo e Polvo. Atualmente, Tubarão-Martelo e Polvo são da PetroRio. Por quê? Porque a Domo não tinha como explorar esses campos. Ela não tinha dinheiro, não tinha recursos. Inclusive, até a plataforma de apoio, o FPSO, foi vendido para a Domo. Para a Domo não, da Domo para a PetroRio. Então não foi apenas a negociação envolvendo o campo de Tubarão-Martelo, não. Foi Tubarão-Martelo primeiro, a PetroRio comprou 80%, tanto que até hoje eles não atualizaram no site, ó. Se você for ver aqui no site de relações com os investidores da Domo, ainda tá lá, ó. 20% da participação na concessão do Tubarão-Martelo. Não tem mais nada. Agora é da PetroRio. Então, essa notícia aqui no site também tá incompleta. E a participação da Domo vai diminuir para 4% quando a produção combinada dos dois campos, ou seja, Tubarão-Martelo e Polvo, atingir 30 bilhões de reais. Então vejo que isso aqui sim interessa a PetroRio. Por quê? A PetroRio veio atrás de quê? Tubarão-Martelo, um poço de petróleo, um poço. Ela vai lá e consegue rentabilizar. Ela pegou um poço de uma empresa que estava acabada, uniu com o Tubarão-Martelo e criou um cluster, ou seja, poços combinados. Aí dessa combinação, ela pega e dá 5% para a Domo, que não tem custo nenhum. Mas aqui a PetroRio ela ganhou alguma coisa. Do jeito que estão fazendo aqui, a PetroRio tá lá, caridosa, sobrando dinheiro. Rapaz, como é que eu vou rentabilizar aqui para os meus acionistas? Vou comprar uma empresa falida. E por enquanto, a PetroRio não comunicou nada de oficial, nem confirmando, nem desmentindo nenhuma operação envolvendo a Domo. Pode ser que essa operação ocorra? Cara, pode ser. Eu, sinceramente, não acredito de jeito nenhum. Para mim, isso aqui é um movimento especulativo e nos próximos dias são grandes as probabilidades das ações da Domo fazer isso daqui. Então, se você acredita realmente nessa matéria, cara, siga em frente, ouça sempre o seu coração. O que eu tenho a falar aqui é apenas isso. Ouça seu coração e tome cuidado com esse tipo de ação especulativa. Como eu falei aqui, não significa que você não ganha dinheiro. Apenas significa que ações especulativas, como é o caso da Domo, elas oferecem mais riscos. Tem cara botando no comentário aí dos outros vídeos da Domo que ele conseguiu se livrar agora, depois de 2 anos lá no sofrimento. Então,
Pelo amor de Deus, evitem esse tipo de sofrimento. Ficar preso aí no ativo ruim. Se for para ficar preso, fiquem presos no ativo rentável, de uma empresa estável. Beleza? Muito obrigado a todos. Se gostou, deixe seu like. Tudo de bom e até mais.